Segundo ano, tudo bem aí com vocês? Tudo certinho? Professora Andréa Araújo, de Geografia. Hoje eu selecionei alguns exercícios sobre o capítulo 17 e 18. Vamos fortalecer mais esse conteúdo que vocês viram com alguns exercícios que vão complementar aí em forma de um resumo para vocês de uma pequena revisão, tá bom? Eu selecionei esses exercícios do livro de atividades e também do seu material didático. Então, vem comigo. Vamos fazer uma pequena revisão com alguns exercícios que contemplam o conteúdo do capítulo 17, Principais Espaços Agrários Mundiais, e capítulo 18, Espaço Agrário Brasileiro. Vamos lá? Pessoal, página 42, hora do estudo. Eu selecionei duas questões aqui. Primeira, aponte duas consequências negativas, vamos sublinhar o negativas aqui para nós lembrarmos, relacionadas à prática prolongada do sistema de plantation em países periféricos. Olha lá, pessoal, vamos lembrar aqui, ó, plantation, monocultura, países periféricos são esses países subdesenvolvidos. Então, olha só, a monocultura ela é prejudicial aos solos, tá? Você fica plantando durante muito tempo apenas um produto, esse produto retira, né, minérios específicos daquele solo, levando ao esgotamento do mesmo. Priorização do mercado externo, geralmente esses latifúndios, essa plantation, ela visa a venda e não o mercado interno, tá? Muitas vezes até aumentando o produto que é vendido aqui, quando existe uma sobra, é vendido o produto internamente e até por um preço mais alto. Então, o objetivo é o mercado externo. Presença de latifúndios, né, as grandes extensões de terras, né, problemas com... E isso nós vimos durante a aula, as aulas que nós tivemos, que nos dá grandes problemas com concentração de terras. Nós vimos também que esse problema da concentração de terras no Brasil já vem de bastante tempo, né, segundo ano. Já lá desde as capitanias hereditárias, das sesmarias, nós temos esse problema que nos persegue até hoje. Inclusive, eu selecionei algumas questões que vão voltar a esse assunto aí, concentração de terras. E as más condições de trabalho, né? Aí no campo de problemas sociais, tá? Muito dessas plantation aí, desses latifúndios, ocupando aí a mão de obra sem nenhuma condição de trabalho, né? Vamos lembrar dos cortadores de cana. Eu também selecionei uma questão sobre os cortadores de cana para a gente falar melhor. Então, pessoal, a princípio aqui, ó, consequências negativas, monocultura, que é prejudicial aos solos, priorização de um mercado externo, né? Sai tudo, vai para venda, presença de grandes latifúndios que geram aí uma alta concentração de terras e as más condições de trabalho no campo, né? Entrando aí como problemas sociais. Eu escolhi também a questão número 2, o que é a rodada de Doha, porque ela ainda não se encerrou. Bom, a rodada de Doha é uma negociação que vai falar aí sobre o protecionismo comercial, né? Vai trabalhar junto com a Organização Mundial do Comércio e vai falar bastante dessas questões que a gente viu também durante as aulas sobre protecionismo, principalmente dos produtos dos países mais desenvolvidos, né? Que fecham as suas portas para o produto de fora, né, fazendo com que os países menos desenvolvidos não consigam vender toda a sua produção. Então, na verdade, não se encerrou ainda, porque é muito polêmico, né? Os países desenvolvidos, eles batem aí que tem que continuar com esse protecionismo, e eles conseguem, muitas vezes, até baixar o valor do produto deles no mercado internacional. Aí não existe uma competição, não é uma competição justa. Por eles investirem em lei de subsídios, eles aumentam, né, o empréstimo ao pequeno agricultor. Esse pequeno agricultor ele começa a produzir muito. Em produção, eles conseguem baixar o valor, então ninguém concorre ao mercado com eles, né, por um preço mais baixo. Então, isso é uma longa discussão, nós não chegamos ao fim ainda, tá? Há algum tempo atrás fizeram novas negociações, novas rodadas de debate, mas nunca chegamos a um consenso porque é uma coisa muito polêmica que envolve esse protecionismo. Olha como que ficou na questão a resposta. É a negociação que trata do protecionismo comercial,
das barreiras alfandegárias internacionais e das patentes comerciais. Iniciou-se em 2001 e não se encerrou no prazo previsto, que era 2005, pelos impasses entre os interesses dos países desenvolvidos, tá? Então aí é uma polêmica, pessoal, a rodada de Doha, que vai colocar toda essa questão, né, da venda de produtos dos países subdesenvolvidos não conseguirem vender tanto os seus produtos no mercado externo, ok? Uma ótima questão, duas questões discursivas segundo ano, tá? Vale a pena aí marcar essa resposta, ok? Vamos lá? Vamos resolver outras questões? Página 43, também lá da hora do estudo. Tem um texto, pessoal, definido como um processo de degradação ambiental, já tem uma dica bacana aqui, vou sublinhar, causado pelo manejo inadequado dos recursos naturais nos espaços áridos, e semiáridos, subúmidos, secos. Outra dica bem importante, que compromete os sistemas produtivos das áreas suscetíveis, os serviços ambientais e a conservação da biodiversidade. Esse processo pode ser causado pelo homem ou pela própria natureza e é agravado pelas questões climáticas. Pessoal, o texto faz referência ao quê? O fenômeno caracterizado pelo excerto é o processo de, letra A, lixiviação, B, desertificação, C, vossorocamento, D, inversão térmica e E, compactação do solo. Pessoal, a resposta certa para a questão 7 é a letra B, vai falar da desertificação. Não pode ser aí a lixiviação, porque é um processo erosivo, né? Pelo escoamento, causado pelo escoamento das águas. Também não pode ser o vossorocamento, que é são buracos, podemos falar assim, de erosão causada pela água da chuva. Inversão térmica também não está apontando aqui nada de temperatura, nem compactação do solo. Então ficam as áreas aí de desertificação. Chamar atenção aqui, segundo ano, vocês estudaram isso quando falamos de pecuária, tá? Muitas áreas de pecuária aí entrando em processo de desertificação, tá? Vale a pena até voltar a ler, é uma indicação minha sobre esse processo. Nós temos no seu material problemas da agropecuária relacionado ao meio ambiente, tá? Essa questão é muito interessante quando a gente lê sobre esses problemas. Quais são os problemas, né, causados pela agropecuária no meio ambiente? Vai falar bastante dessa questão da desertificação, bem como do desmatamento, das queimadas, então vale a pena dar uma boa revisada nesse conteúdo, ok? Vamos lá? Vamos resolver mais uma então, segundo ano. Vem comigo. Lá continua na página 43. Pessoal, tem um mapa mostrando a área plantada com transgênicos no mundo. Já vamos perceber aqui os maiores plantadores de produtos transgênicos, né? Estados Unidos, Brasil, Argentina, Índia, tá? São os países. E em área aqui, ó, tá mostrando inclusive a área do Mato Grosso, né? Plantio de soja. Aí depois vem o Canadá e a China. Levando-se em conta que em 2006, em todo o continente americano, tanto a porção norte, centro e sul, somente 8 milhões de hectares eram utilizados para os cultivos orgânicos. O resto era tudo transgênico, é assim que a gente entende, né? Se só 8 milhões de hectares para orgânicos, os demais eram transgênicos. Conclui-se que, letra A preferência pelo cultivo orgânico e de subsistência no continente está associada à cadeia do complexo agroindustrial no mundo. B. Produção de transgênicos é muito mais barata do que de orgânicos, devido aos produtos massificados, mas a produtividade dos orgânicos é maior. C. Necessidade de alta produtividade dos setores agroindustriais impõe ao mercado um modelo de produção agrícola baseado na rápida reprodução das plantas. D. Redução do consumo de fertilizantes e adubos no continente americano na última década impede que os orgânicos sejam mais cultivados pelo agricultor americano. E. População mundial está acostumada a comer produtos de origem transgênica, o que reduz a possibilidade de os orgânicos ganharem mercado
principalmente no Brasil. Pessoal, questão super interessante essa aqui. A questão, então, 8 da página 43, fica a letra C. Necessidade de alta produtividade nos setores agroindustriais impõe ao mercado um modelo de produção agrícola baseada na rápida reprodução das plantas. E nós vimos nas nossas aulas, tá, que os transgênicos realmente, né, eles são resistentes a pragas, eles crescem, né, se reproduzem com maior facilidade. Não dá de ser a letra A, porque diz aqui, ó, preferência pelo cultivo orgânico e de subsistência no continente está associada à cadeia do complexo agroindustrial no mundo, tá? Não está associado ao complexo agroindustrial. O complexo agroindustrial é transgênico, vamos pensar assim. B, produção de transgênicos é muito mais barato do que de orgânicos devido aos produtos massificados, mas a produtividade dos orgânicos é maior, a produtividade dos transgênicos é maior, tá? Aqui vai colocar a redução do consumo de fertilizantes e adubos no continente americano na última década, impede que os orgânicos sejam mais cultivados pelo agricultor americano. Não, ao contrário, nós estamos tendo um aumento, né, de todos esses insumos aí agrícolas, fertilizantes, herbicidas, adubos e por aí vai. E na letra E, impossível ser a letra E, população mundial está acostumada a comer produtos de origem transgênica, o que reduz a possibilidade de os orgânicos ganharem mercado, principalmente no Brasil. Nós não, estamos acostumados porque não temos, né, acesso a todos os produtos orgânicos, né? Geralmente os orgânicos vendidos entram mais na parte de hortifruti, né, verduras, legumes, tá? Nós não temos uma soja para vender amplamente no mercado a um preço mais barato, uma soja orgânica, um trigo orgânico, tá? Então, esse acostumado aqui é porque nós não temos uma outra opção, tá? Nós temos aí Estados Unidos e o Brasil liderando esses produtos transgênicos no mundo. Lembrando a você aquela aula que nós falamos sobre a agricultura europeia, sobre a PAC, a Política Agrícola Comum Europeia, ela põe uma série de restrições a esses produtos transgênicos, tá? Então é difícil alcançar o mercado dele vendendo transgênico. Um ou outro produto só que eles liberam. A maioria é um mercado fechado aos produtos transgênicos, ok? Questão bem interessante essa daqui. Número 8, fica a letra C como a correta. Pessoal, página 18 agora do seu livro de atividades. Essa questão aqui vai lembrar a agricultura dos Estados Unidos, com a finalidade de gerar excedentes e se tornarem altamente competitivos no mercado internacional. Os Estados Unidos desenvolveram uma agricultura comercial bastante especializada, que se utiliza de técnicas modernas e está bastante integrada à indústria e ao comércio daquele país, denominado de belts ou cinturões agrícolas, né? Nós vimos nas aulas que foi uma organização do território estadunidense, dividir por cinturões, por belts, tá? Tanto a parte da agricultura como a própria parte da indústria, né? A região do Manufacturing Belt, tá? Que foram os primeiros polos industriais. Então, é uma organização de território que visa realmente essa alta produção, tá? Essa organização. Então, ele é dividido por cinturões agrícolas, o cinturão do trigo, o cinturão do milho, da fruticultura irrigada, como vocês viram durante as nossas aulas. Então, vale a pena lembrar essa questão aqui, ó, ela faz com que você entenda, né, essa alta produtividade estadunidense, né? Como eles conseguem plantar tanta soja, tá? Por essa organização que eles têm aí no seu território. Ok, pessoal? Vamos para mais uma questão? Questão, então, agora na página 25, é o livro de atividades. Essa questão aqui é aquela uma que eu falei para vocês que vai falar sobre a cana-de-açúcar, tá? Então, vamos lá. A observação do canavial fornece, numa primeira impressão, a imagem de um mar de cana, um todo homogêneo no qual se distribuem os trabalhadores. Essa visão se desfaz quando se analisa o processo de trabalho. Vou até sublinhar aqui, ó,
o processo de trabalho. Na medida em que se penetra no interior das relações de produção, descortina-se um universo submerso, pilar básico de uma estrutura de dominação, desculpa. A respeito das relações de trabalho nas fazendas de cana-de-açúcar em várias regiões do Brasil, é correto afirmar que, letra A elevada mecanização da lavoura e as exigências das leis trabalhistas levam os antigos cortadores de cana a serem empregados nos setores de produção no interior das usinas de álcool e de açúcar. B. A expansão dos canaviais e o aumento da produção de álcool e de açúcar permitem que os trabalhadores permaneçam empregados durante todo o ano, reduzindo o trabalho sazonal. C. As usinas eliminam os pagamentos dos trabalhadores por produtividade no corte da cana, e com isso os ganhos salariais passam a ser computados apenas pelos dias trabalhados. D. Os trabalhadores são migrantes sazonais, que se deslocam para o trabalho manual nos canaviais e retornam para suas antigas regiões após a colheita, dedicando-se às atividades de subsistência. Questão excelente, pessoal. Essa aqui, ó, a resposta correta é a letra D, que vai falar desse diarista do campo, né? Esse sazonal, ele vai em épocas de corte, tá? Lembrando a vocês, pessoal, que o corte da cana é o setor agrícola que mais oferece empregos na área rural. E depois de muito tempo, depois de muitos anos e de muitas dificuldades, os cortadores de cana, eles conseguiram umas condições mais humanas de trabalho. Alguns já conseguem ter um registro em carteira, as próprias condições onde eles trabalham, tá? Melhoraram, tá? Então, felizmente, que bom, nos últimos anos a gente viu uma melhoria nessa questão, mas ainda tem muitos problemas relacionados. E agora, pessoal, é uma atualidade que eu trago para vocês, então, muitos hoje produtores de cana estão investindo na máquina, a máquina que corta, que já retira a palha, que coloca a cana direta no caminhão, devolve essa palha para o solo, o que vai fazer com que essa palha aí, ela seja um nutriente natural para o solo. Então, muitos produtores já estão substituindo, tirando o cortador de cana e colocando a máquina, ou seja, aí aumentando o desemprego em áreas do campo, né? Principalmente relacionados aos cortadores de cana em algumas regiões do Brasil chamados de boia fria, né? Sai muito cedo de casa para trabalhar nessas áreas e quando vão almoçar, né, abram sua marmita lá, a comida está fria, então foram apelidados de boia fria. Então hoje, pessoal, já voltando aqui como atualidade, muitos já procuram essas leis trabalhistas que o favorecem, né? Mas ainda tem muitos problemas relacionados a ele, tá? E hoje o maior deles é essa substituição. A máquina está entrando para fazer todo o trabalho do corte, da retirada da palha, coisas que são os cortadores de cana que fazem, tá bom? Questão muito boa essa daqui, questão número 9, é a letra D, a resposta correta. Vamos para mais uma questão, segundo ano. Vem comigo, segundo ano, vamos resolver mais uma questão. Livro de atividades, página 25. É um mapa do Brasil, tá? Mostrando praticamente em todo o território brasileiro. O que ele quer mostrar aqui nesse mapa? Ele quer mostrar que em todo o território brasileiro nós temos a expansão da soja, nós temos o desmatamento, C, a descentralização industrial no Brasil, D, rebanho bovino, ou E, violência no campo. Pessoal, em toda a área brasileira destacada aí no mapa, nós temos a violência no campo. Que isso, na verdade, já vem há bastante tempo no Brasil, tá? Proveniente aí de uma alta concentração de terras, aí já na história, né? Marca a história brasileira, tá? Como que eu consigo, professora, saber aqui, né, que seria essa violência no campo? Principalmente aqui, pessoal, ó, a questão do Pará. O Pará, há mais de 13 anos, tem sérios conflitos pela posse de terra, tá? Já são aí no Brasil cerca de 37 milhões de hectares, tá?
com conflitos de terra. Grande parte desses 37 milhões de hectares, que vai nos dar aí mais ou menos 4% do território brasileiro, em terras indígenas, pessoal. Aí nós vamos também ter a ação de madeireiros, de garimpeiros, tá? Que leva a esse conflito aí, né? Principalmente no eixo intenso, né? No eixo norte, centro-oeste, nordeste, mas vocês veem que, infelizmente, é em todo o Brasil, né, registrado esses conflitos na área aí. Em 2019, só um dado interessante e atualizado para vocês, em 2019, nós tivemos mais de 2.000 conflitos no campo aqui no Brasil, tá? Por conta aí de invasão de terras, né, corte ilegal da madeira, garimpagem, e aí vai. Tá bom, pessoal? Então, olha só, essas questões foram escolhidas com muito carinho para você revisar o capítulo 17 e o capítulo 18, tá? Fazendo esses exercícios, vocês acabam revisando todo o conteúdo estudado. Então, por favor, anota aí, faça esse registro dessas atividades que a gente conversou um pouquinho hoje. Muito obrigada pela tua atenção, leva um abraço meu e até a próxima.